Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje iniciaremos a leitura no livro de Juízes, um período tribal do povo de Deus, do povo de Israel. Juízes, capítulo 1, diz assim: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: A tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos dessa tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: Venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu, e o que levaram a Jerusalém, onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas do Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebron, cujo nome antes era Quiriate Arba, e derrotaram Cesai, Aimã e Talmai. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Quiriate Séfer. Então Caleb disse: Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: O que é que você quer? Ela respondeu: Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom com seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebron a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhes disseram: Mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra.
Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Gézer. Assim continuaram a viver com eles em Gézer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Arco, nem os de Sidom, nem os de Alade, nem os de Axibe, os Elba, nem os de Asfeca e nem de Reob. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra porque não os expulsaram. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acabrim até e desde Sela para cima. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por mais essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em o nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia, mais uma noite de descanso, onde podemos repousar em nossas camas, com um teto sobre as nossas cabeças, onde podemos repousar já com o estômago cheio, satisfeito. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos dado uma casa, o Senhor tem nos dado comida, o Senhor tem nos dado roupa, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado a capacidade de respirarmos, a capacidade de conversarmos, de pensarmos, capacidade de ler a tua palavra, capacidade de compreendê-la, a capacidade, Senhor, de perceber os sabores, os gostos, a capacidade de deitar e dormir, de descansar, de levantar com disposição, de amanhecer e poder dizer glória a Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que maravilha poder termos um Deus tão cuidadoso, tão maravilhoso, tão poderoso, e derrama da tua graça e do teu favor sobre todos os homens. Aquilo que muitas vezes os estudiosos chamam de graça comum, que é derramada sobre toda a criatura. O nascer do sol, o dia, 24 horas por dia, o funcionar do seu corpo, do seu organismo em perfeita harmonia, sem que para isso façamos absolutamente nada e não temos controle. Simplesmente o Senhor controla todas as coisas. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos para proclamar as boas novas de salvação. Muito obrigado, porque ontem terminamos mais um livro da tua Escritura, terminamos de ler o livro de Josué, o sexto livro das Escrituras, faltando agora apenas 60. Hoje iniciamos o livro de Juízes, um livro com tantas histórias, com tantos heróis da fé, mas um livro também que demonstra e deixa latente para nós a dureza do coração humano, a rebeldia do ser humano, a tendência e a facilidade que muitas vezes o ser humano tem para desobedecer ao Senhor, ou, no mínimo, obedecer apenas em parte, o que é desobediência. O Senhor orientou e orienta-nos cada vez mais a lermos, a meditarmos a tua palavra, para termos o cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito, não desviando nem um pouquinho nem para a direita e nem para a esquerda. E nós vemos desde o primeiro capítulo o teu povo já se desviando para os lados,
não cumprindo totalmente a tua orientação, não expulsando totalmente os seus inimigos, mas permitindo que muitos deles permaneçam, habitem no meio deles, e quando se fortalecem, eles até fazem deles seus servos, seus escravos, mas a história nos mostra como que isso foi prejudicial para o povo de Deus, para a saúde espiritual do povo, gerando muitas lutas, muitas dificuldades, muitas derrotas, muitos sacrifícios, vidas que foram ceifadas, e a história de todo o povo de Deus vai nos mostrar isso, em especial no livro de Juízes. O livro de Juízes vai nos mostrar como que quando o povo é fiel, o Senhor abençoa, dá vitória, dá paz e prosperidade. Quando somos infiéis, o Senhor permite a, a luta, a dificuldade, permite que sejamos subjugados, escravizados e traz assim muitas derrotas e juízos sobre nós. Que através da leitura da tua palavra possamos aprender e ter uma nova postura a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Faz de nós servos fiéis e obedientes ao Senhor, que possamos compreender que não podemos fazer nenhuma concessão com respeito ao pecado, com respeito à, à desobediência ao Senhor, com respeito ao nosso ego, com respeito à nossa vaidade, ao nosso orgulho, aos nossos desejos, com respeito aos nossos pensamentos, às nossas inclinações. Não podemos fazer concessão com respeito ao pensamento deste mundo. A palavra mesmo diz que o mundo jaz no maligno, mas que precisamos ter a nossa mente renovada, transformada pela tua palavra. Senhor, dá-nos fome, sede da tua palavra, que a tua palavra encontre lugar na nossa mente e no nosso coração. E assim os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos valores sejam moldados pela tua palavra. Como bem diz os estudiosos, dá-nos, Senhor, uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo que é interpretada segundo os princípios da tua palavra. Faz de cada um de nós um servo obediente ao Senhor, porque melhor é obedecer do que te oferecer qualquer tipo de sacrifício. O prazer do Senhor está em que sejamos fiéis e obedientes. E isso redunda para nós em bênçãos sem medida. E é já um treinamento para podermos ir morar com o Senhor. Aproveitamos para clamar ao Senhor pelos enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, nos leitos, aqueles que, mesmo não estando nos hospitais, estão em casa, enfermos, sofrendo dores, sofrendo angústias, passando limitações, que o Senhor, pelo poder do teu Espírito, o Senhor possa curá-los, possa restaurá-los, possa dar saúde plena e abundante a cada um deles. Clamamos pelos nossos familiares, para que o Senhor abençoe os nossos familiares, abençoe os nossos lares, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo reconciliação, trazendo conversão. Clamamos por aqueles que estão aflitos, angustiados, transtornados, que têm feridas na alma, que têm memórias que machucam, que ferem, alguns até mesmo têm pensado em desistir da vida, têm pensado em suicídio, em abandono. Clamamos ao Senhor, que o Senhor venha abraçá-los, venha derramar da paz que excede todo entendimento sobre cada um deles, venha ao seu encontro revelando-se a eles, mostrando que há esperança em Cristo Jesus. Paulo, quando fala do grande amor de Deus e descreve um maravilhoso amor lá em 1 Coríntios capítulo 13, diz que três coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Que o Senhor permita que isso aconteça também nas nossas vidas, que possamos viver uma vida cheia de fé, com esperança e que o amor de Deus seja derramado abundantemente em nossos corações, nos conduzindo a uma vida de submissão e obediência ao Senhor.
Agradecemos ao Senhor por mais um dia. Pedimos que o Senhor abençoe também a sua igreja, que o Senhor visite a sua igreja, que o Senhor restaure a sua igreja, que o Senhor levante obreiros para cuidar do teu povo. Traga pessoas dispostas a trabalhar, a servir ao Senhor com fidelidade, que haja conversão, que haja salvação, que haja transformação de vida no nosso meio. E tudo isso para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.